Professor Eduardo, já exploramos as problemáticas do sola escritura no seu curso. Foi fantástico. Então, provavelmente é um aluno seu. Todavia, você indica ou há comentaristas católicos do texto bíblico? Até então, estou muito acostumado com teólogos protestantes fazendo esse trabalho. Exemplo, D.A. Carson, provavelmente talvez você conheça, né? E seu comentário do Evangelho de Mateus. Quem perguntou foi Azaf Oliveira, de São Paulo. Conheço o Azaf foi aluno, se eu não estiver enganado, da segunda turma. E o Azaf, aqui na pergunta dele, ele fala que no curso a gente explorou a problemática do sola escritura, e de fato, nós temos uma aula sobre o sola escritura e a formação do cânon com o Ken Hensley, que é um ex-pastor batista dos Estados Unidos, e ele nos dá uma aula assim, magistral sobre esse tema. De fato, Azaf, a maior parte dos comentários bíblicos são produzidos por protestantes, a maior parte. A gente começou a ter comentários bíblicos católicos mais profundos, explorando o texto bíblico, todas as nuances hermenêuticas, a partir do século XX, com a bula do Papa Pio XII. O Papa Pio XII, ele publicou uma bula em 1943, chamada Divino Aflante Espírito, que significa pela inspiração do Espírito. E essa bula, ela mudou o cenário da pesquisa bíblica dentro dos círculos acadêmicos católicos, e a partir daí houve uma profusão muito boa e de muita qualidade de comentários bíblicos católicos. Então, o que a gente tem de comentários bíblicos católicos? A gente tem muitos comentários bíblicos do período patrístico, sobretudo sermões dos padres da igreja. No período medieval, a gente tem alguma produção boa também. Tomás de Aquino produziu muita coisa interessante. Mas depois da Reforma Protestante, como o protestante tem o princípio do sola escritura, então ele vai trabalhar só com a escritura e ele precisa extrair toda a sua doutrina só da escritura ou só daquilo que ele entende da escritura, né? Porque eu digo isso, inclusive, no meu curso. O que a Santa Igreja ensina está plenamente enraizado na escritura. Mas o princípio do sola escritura protestante é sola aquilo que eu entendo da escritura. Por isso que cada igreja protestante vai ter uma prática distinta em questões tão sérias, né? Em questões tão sérias. Os comentaristas protestantes bons valem a pena ser lidos para uma pesquisa bíblica acadêmica, tá? Se for uma pesquisa bíblica devocional, esquece. Mas uma pesquisa bíblica acadêmica, os comentaristas protestantes bons valem a pena ser lidos, porque eles vão trazer muitas informações sobre a questão geográfica, histórica, linguística, questões relativas à crítica textual. Semana passada, no Pergunte que eu Respondo, teve uma pessoa que fez uma pergunta sobre 1 João 5. Eu expliquei o que é crítica textual. E o D.A. Carson é um bom comentarista no universo protestante, tá? É lógico que quando ele vai aplicar e vai interpretar algumas passagens bíblicas, ele vai chegar a algumas conclusões teologicamente enviesadas, né, para aquilo que ele acredita. D.A. Carson é reformado. Então, antes de sugerir alguns comentaristas, eu preciso tratar com você alguns princípios para você escolher, porque eu posso te sugerir alguns, ok? Mas antes de te sugerir, eu posso te dar alguns princípios para você escolher os seus daqui para frente, tá? Primeiro princípio, assim, que eu acho que é o princípio zero. O comentarista precisa conhecer as línguas originais, precisa ser fluente nas línguas originais. O comentarista bíblico, o sujeito que se propõe a ser um comentarista bíblico, ele tem que ser fluente em grego e hebraico. Bíblico, tá? Grego e hebraico bíblico. Eu já vi muito comentarista bíblico que não sabe ler grego, não sabe ler hebraico, e o sujeito quer se meter a fazer um comentário de um texto que foi escrito no idioma que ele não conhece.
ele vai fazer um comentário em cima de uma tradução, e a gente sabe que tradução não comunica a totalidade da ideia. Se o sujeito não é fluente, por exemplo, eu, Eduardo, eu não sou fluente em grego e muito menos em hebraico, não sou. Então, quer dizer, nunca, né? Nunca diga nunca. Eu só poderei escrever um comentário bíblico o dia que eu me tornar fluente. Se eu não me tornar fluente, eu posso escrever, sabe o quê? Estudos bíblicos. Eu posso escrever. Se algum dia você vir algum livro meu aí, vai ser um livro de estudos bíblicos, mas comentário não. Comentário, o sujeito ele tem que conhecer geografia bíblica, história bíblica e os idiomas bíblicos. Os idiomas bíblicos. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, o comentarista precisa seguir os princípios interpretativos propostos pela igreja. Quais são os princípios interpretativos propostos pela igreja? São 3, e você encontra esses princípios, anota aí, Azaf, no parágrafo 112, 113 e 114 do Catecismo. Parágrafo 112, 113 e 114 do Catecismo vai te entregar 3 princípios interpretativos. Primeiro princípio, prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Com efeito, por muitos diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una, em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro e o coração. Primeiro princípio hermenêutico, que inclusive eu trabalho insistentemente esse princípio no curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja, a Bíblia Sagrada é uma unidade literária. É uma única e grande história que tem o seu clímax na encarnação de Jesus. Parágrafo 112 do Catecismo. Tá? Segundo princípio, ler a Escritura na tradição viva de toda a Igreja. Tem um adágio que os santos padres diziam, que é o seguinte: a Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais do que nas folhas de papel. Isso está no Catecismo. E quem dizia isso eram os padres da Igreja. A Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais do que em folhas de papel. De modo que, se você quiser ler a Bíblia fora da tradição da Igreja, você vai chegar à conclusão que você quiser, meu amigo. Você vai arrumar justificativa para tudo. Tá? E o Catecismo continua: com efeito, a Igreja conserva na sua tradição a memória viva da palavra de Deus. E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação da Escritura. Ou seja, o segundo princípio hermenêutico que você precisa buscar num comentarista é se ele interpreta a Bíblia dentro da tradição da Igreja, da tradição viva da Igreja. Os católicos, eles creem na Bíblia e na tradição. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não, a gente não crê na Bíblia e na tradição. A gente crê só na tradição. Que isso, Eduardo? A tradição oral e a tradição escrita. Ou você acha que a Bíblia não é uma tradição? Não é uma coisa que foi transmitida? A Bíblia é a tradição escrita. Mas tanto a tradição oral quanto a tradição escrita procedem da mesma fonte, que é Jesus. Então não tem problema nenhum. E outra, isso não está na pergunta do Azaf, mas não tem problema, eu entrego essa de graça para você, Azaf. A própria formação do cânon seguiu critérios da tradição. Quando os padres da igreja se reuniram para decidir qual livro entra na Bíblia, qual livro não entra na Bíblia, foi o que eles aprenderam e repassaram a partir da tradição oral. Então, a própria Bíblia é fruto da tradição oral. Terceiro princípio, parágrafo 114 do Catecismo: estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Então, o terceiro princípio que você deve buscar num bom comentarista bíblico é se ele está atento à analogia da fé. O que é isso? A Bíblia e a sua correta interpretação está coerente com o todo da doutrina cristã. Os dogmas da Santa Igreja emergem da Bíblia.
Por isso que um bom comentarista tem que estar atento à analogia da fé. Se o sujeito é um intérprete bíblico, aí ele interpretou a Bíblia, e essa interpretação dele o faz crer em algo distinto do que a Santa Igreja ensina, interpreta de novo que você errou. Errou, você marcou o X errado, volta, a questão estuda de novo. Porque toda a doutrina que a Santa Igreja nos ensina está enraizada nas Sagradas Escrituras. Tendo te dado essas dicas, Azaf, agora eu vou te dar algumas sugestões de comentário bíblico. Os 2 primeiros estão em inglês, ainda não estão em português, e os 2 últimos já estão em português. Primeira sugestão, a Catholic Commentary on Holy Scripture, do Bernard Orchard. O Bernard Orchard, ele é um acadêmico bíblico de primeira linha. Ele faleceu em 2004, ou seja, não tem nem tanto tempo assim. Ele era um monge beneditino britânico. Ele dominava o grego e o hebraico, assim, igual ele dominava o inglês, uma coisa absurda. E ele publicou esse comentário em 1951. Eu tenho esse comentário e eu bebo muito dele para preparar os estudos do Verbo. Se você lê inglês, é um excelente comentário desse monge beneditino britânico. E ele publicou esse comentário em 1951, ou seja, é recente. Ah, Eduardo, 51 foi há 71 anos atrás. Não, mas historicamente é recente, ou seja, ele traz muita pesquisa bíblica atual. É um excelente comentário. O segundo que eu sugiro, também está em inglês, é esse daí. Catholic Commentary on Sacred Scripture. Eduardo, não é a mesma coisa que o anterior? Não, o título é diferente. Ó. O anterior é Catholic Commentary on Holy Scripture, ou seja, comentário católico na Santa Escritura. Aqui é comentário católico na Sagrada Escritura. Então, muda uma palavrinha aí. Um é holy, o outro é sacred. São 17 volumes, da editora Baker. Foi publicado em 2017, então é recentíssimo, recentíssimo. Já foi publicado comentários sobre todos os livros do Novo Testamento. Eles estão trabalhando no Antigo ainda. Do Antigo ainda não foi publicado, mas do Novo já foi publicado todos, tá? São dezenas de autores, então não dá para citar todos, são dezenas de autores, mas eu cito os editores, que é o Peter Williamson e a Mary Healy. A Mary Healy, ela é uma acadêmica bíblica, ela é brilhante, católica de berço, desde novinha, apaixonada na Bíblia, e fez toda a formação dela, graduação, mestrado, doutorado, PhD, em línguas originais, Bíblia. Ela é professora no Sacred Heart Seminary, alguma coisa assim. Eu estou falando da Mary Healy porque é difícil a gente ver mulheres nas ciências bíblicas. E aqui a gente tem uma mulher, a Mary Healy, que é uma potência. Ela é fantástica. Eu já vi uma entrevista com ela. Ela é um poço de sabedoria, juntamente com o Peter Williamson. Ela é a editora dessa série aí, Catholic Commentary on Sacred Scripture. Esse, como ele é mais recente, ele tem até para Kindle. E vou contar uma coisa para vocês. O Pocket Terço comprou um livro dessa série para eu preparar os estudos Verbum para vocês, tá vendo? A gente comprar livro para o professor não falar abobrinha quando ele estiver dando as aulas do Verbo. Deixa eu falar os 2 em português agora. Os cadernos de estudos bíblicos do Scott Hahn são fantásticos, assim. E aí tem de um monte de livro da Bíblia. Eu coloquei aqui na tela só Romanos e Jó, mas tem de um monte de livro, vários. São fantásticos, são comentários bíblicos de altíssimo nível. Cadernos de estudo bíblico são desses 2 autores aí, Scott Hahn e o Curtis Smith, da editora Eclese. Esse já está em português, tá, Azaf? Então vale a pena aí você conhecer. E a Bíblia de Navarra, da editora Quadrante. Na década de 70, o José Maria Escrivá, ele era reitor da Faculdade de Teologia da Universidade de Navarra.
e ele deu uma missão para os biblistas da faculdade, que era produzir um comentário bíblico. E eles produziram esse comentário monumental. Em inglês já tem completo. Em português, a editora Quadrante já publicou os 4 evangelhos e parece que está para sair aí o restante da Bíblia também. Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais e o Apocalipse.